Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós estamos aqui no livro de português para falar de redação, tá certo? E lá no texto 2, página 52, tá falando assim, ó. Deixa eu ver se é página 52 mesmo. Página 52, que às vezes confunde. Essa outra versão da história da Cinderela é um conto de fadas moderno. Leia e descubra o que existe de igual ou de diferente em relação ao conto que a gente leu lá na página 40, que também era a história da Cinderela. Só que essa história aqui, que a tia vai ler agora para vocês, é a história da Cinderela, só que de uma forma mais moderninha. Vamos ler para descobrir se tem, o que tem de igual e de diferente lá com o que a tia Lia leu na página 40? Vamos lá. Cinderela. A Cinderela era muito maltratada pelas irmãs e pela madrasta. Trabalhava feito uma condenada. Lavava, passava, cozinhava, varria. Dizem até que até fome a coitadinha passava. Mas no dia do grande baile no castelo do príncipe, uma senhora com jeito meio apalermado apareceu. Disse que era sua fada madrinha. E não é que era mesmo? Fez um gesto com a varinha mágica e transformou os trapos que a menina usava num lindo vestido. Com outro gesto, transformou a abóbora numa carruagem e os camundongos em cavalos. Pensando bem, talvez isso fosse uma grande desvantagem, já que cavalo come muito mais do que camundongo e espalha mais sujeira também. Mas se foi ela. Dançou com o príncipe, fugiu à meia-noite, perdeu o sapato, essas coisas todas que todo mundo já sabe. Só que, ainda no meio do caminho, o encantamento perdeu o efeito. Página 53. O vestido ficou de novo esfarrapado. Os cavalos viraram camundongos e a carruagem, bem, é aí que está o problema. Eu não sei se a fada era novata nesse negócio de encantamento, ou se a varinha não era de uma boa marca. Tem aparecido tanta coisa falsificada. O fato é que a carruagem não voltou a ser totalmente abóbora. Nem ficou sendo totalmente carruagem. Passou a ser uma aboboragem ou uma carróbora. A Cinderela resolveu que não ia mais voltar para casa. E como o príncipe dançava muito mal, pisando toda hora nos seus pés, resolveu que também não queria saber de príncipe nenhum. Ficou morando por ali mesmo, numa casinha à beira da estrada. E nunca mais passou fome, porque podia comer todos os dias ensopado de abóbora, salada de abóbora, purê de abóbora, doce de abóbora. Muito bacana, né, pessoal? Essa é uma outra versão do conto de fadas Cinderela e essa é uma versão de um conto de fadas moderno. Vocês viram que muitas coisas da história mudaram, né? Inclusive o final. No final lá da página 40, no conto de fadas tradicional, a Cinderela, ela é encontrada pelo príncipe, fazem botam um sapatinho de cristal e tudo mais. No fim das contas, a Cinderela casa com o príncipe, viveram felizes para sempre. Aqui não começa nem com era uma vez, nem termina com viveram felizes para sempre. O final muda, a Cinderela não casa, a Cinderela não volta para casa, a Cinderela decide morar na casinha da beira da estrada, vive comendo abóbora lá, que a carruagem não virou nem carruagem nem abóbora, ficou aboboragem, carrubóbora. Legal, né? Essa é uma outra versão. E aí, qual versão você gostou mais? Daquela tradicional, do conto de fadas tradicional, ou dessa daí, do conto de fadas moderno? Tem diferença, né? Bastante até. Essa é do Maurício Veneza, aí é outra história. Foi lançada em São Paulo pela editora Record em 2012. Então tem algumas perguntinhas, deixa a tia Lia passar para cá para vocês conseguirem enxergar melhor. Tem algumas perguntinhas aí que o texto lança, do livro lança. Primeiro,
perguntinhas ou questões que vocês têm que fazer. Circule no texto as palavras que você não conhece. Então, tem algumas palavras aí que pode ser que você não conheça. Circule essas palavras aí no texto, tá certo? Pode ser que tenha um amigo que conheça, você não, né? Então, circula as que você não conhece, tá? Outra, quais palavras foram inventadas para carruagem que não era nem totalmente abóbora, nem totalmente carruagem? Duas palavras que foram inventadas aí para falar da abóbora que não voltou a ser, quer dizer, para carruagem que virou abóbora, depois não voltou a ser totalmente carruagem, ficou metade carruagem, metade abóbora. Foram duas palavras no texto que foram inventadas. E palavras foram essas. E outra, crie outra palavra para carruagem de abóbora. O texto não criou duas palavras? Ali no texto não tem duas palavras inventadas? Então, você pode inventar outra. É a terceira palavra. Qual seria a palavra que você inventaria para carruagem de abóbora? Que não é nem carruagem e não é nem abóbora. Qual é a palavra que você inventaria? Não pode ser essas duas que já tem no texto, tá? Aí coloca aí no lado. Tia Lia, mas não tem linha. Não tem problema não. Escreve aí do ladinho. Pequeno, porque eu acho que não cabe muito, não tem muito espaço. Mas escreve aí do ladinho, é só uma palavrinha. Tá bem? Vamos lá para a próxima? Olha ali embaixo, ó. Eu acho que essa daí é a casa que a Cinderela decidiu morar, no meio da estrada. Não voltou mais para casa da madrasta, decidiu morar nessa casa aí mesmo. Tudo certo, Cinderela. Vamos para a página 54, meu povo. Página 54. Esse livro vai passar o seu... Vamos lá, livrinho. Me ajuda aí. Eita, Lelê, que esse livro não quer passar. Vai, livro. Passou. Página 54. Por dentro do texto é aquelas conversinhas, aquela coisa que a gente consegue conversar, mas como a gente não está na sala de aula, né, presencial, aí fica um pouco difícil a gente conversar, porque aí é para conversar com os colegas e com o professor. A gente pode tentar conversar na aula online. Se quem quiser falar um pouco sobre essas perguntas, vai ser ótimo a gente trocar um pouquinho. Número 1. Conversa com os colegas do professor. Tia Lia de aluna. Letra A. Como era a vida da Cinderela no conto de fadas que você acabou de ler? Como é que era a vida dela? Era boa? Era uma vida tranquila? Ou ela até passava fome? Como é que era a vida dessa Cinderela? Letra B. Essa não é para escrever não, tá, pessoal? Essa é só para a gente debater, para trocar ideias, para conversar, tá? Letra B. Por que o narrador diz que o encantamento perdeu o efeito? Ele fala no texto isso. Por que ele está falando isso? Me parece que o encantamento perdeu o efeito. Ele fala isso por quê? Letra C. O final da história é igual ao dos contos de fadas tradicional? A gente já conversou sobre isso. O final é o mesmo? Não. O final muda bastante, né? Daquele lá tradicional que a tia Lia leu na página 40 e desse daqui que é o moderno. Mudou bastante. Outra. Letra D. Você acha que Cinderela viveu feliz para sempre nessa versão do conto? Você acha que nesse conto agora moderno, a Cinderela viveu feliz para sempre ou não? É uma opinião sua. E letra E. De qual das duas versões, ele já perguntou isso para vocês, né? De qual das duas versões do conto Cinderela você gostou mais? Por quê? Por que você gostou mais do tradicional? Ou por que você gostou mais do conto de fadas moderno? E aí, o quadradinho verde está falando o seguinte, ó. O conto de fadas moderno explora com humor, de uma forma mais engraçada, mais leve, como se a gente estivesse conversando, sabe? Temas e personagens presentes nos contos de fadas tradicionais, como é o caso da Cinderela, que é um conto de fada tradicional. O humor é causado por situações engraçadas e inesperadas, que a gente não espera, ou por comentários divertidos do narrador, né? Ele faz alguns comentários bem engraçadinhos, né? No meio da história. Parece que ele está pensando, conversando com a gente. Não é engraçado? Por exemplo, quando ele fala que tem tanta coisa falsificada hoje em dia. Isso apareceria no conto de fadas tradicional? Não, isso só aparece aqui. No conto de fadas moderno. É um pouco mais engraçadinho, um pouco mais leve, assim, mais tranquilo. Tá bem? Então, vamos lá. Número 2. Releia o início do conto e observe a frase destacada. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui para vocês enxergarem. A Cinderela era muito maltratada pelas irmãs e pela madrasta. Trabalhava feito uma condenada.
lavava, passava, cozinhava, varria. Dizem que até fome a coitadinha passava. Então, qual é a parte, qual é a frase que está destacada aí? É a que está em negrito, a mais escura. Dizem que até fome a coitadinha passava. Letra A. Sublinhe no texto outros trechos em que o narrador comenta a história parecendo conversar com o leitor. Parece que ele está conversando com a gente que está lendo. Quais são os outros trechos dessa história, do conto de fadas moderno, em que o narrador parece estar conversando com a gente? Eu vou voltar lá e vocês vão sublinhar o que a tia Lia lê. Ok? Ok. Vamos lá. Estou na página 52. Ó. No primeiro parágrafo, a gente já viu que parágrafo é o espacinho, ó. O espacinho, deixa eu chegar mais pra cá. O espacinho que tem aqui, ó. Se tem um espacinho aqui para começar a letra A, ó, aqui é um parágrafo. Aqui tem outro espacinho, ó. Então é outro parágrafo, o segundo parágrafo. Aqui tem outro espacinho, ó. Então é o terceiro parágrafo. Onde tem espacinho é um parágrafo, tá bem? Então a tia Lia está lá no primeiro parágrafo. Lá no primeiro parágrafo. A primeira frase que vocês vão sublinhar é essa daqui, ó. É a última frase do primeiro parágrafo, ó. E não é que era mesmo? Não parece que ele está falando com a gente? E não é que era mesmo? Não é? Então vai sublinhar. E não é que era mesmo? Sublinha esse daí. Outro trecho. Cadê? Aqui, ó. Tá no segundo parágrafo, ó. Segundo parágrafo. Tudo isso daqui, ó, até o final é o segundo parágrafo. Por que, tia Lia? Porque aqui nesse espaço vai começar outro parágrafo. Então, isso daqui tudo é o segundo parágrafo, tá? Então, estou no segundo parágrafo, na parte, cadê? Na terceira linha. Uma linha, duas linhas, terceira linha. Aqui, ó, nesse pensando bem. Até o final. Vai sublinhar tudo isso aqui que a tia Lia está falando, ó. Pensando bem. Talvez isso fosse uma grande desvantagem, já que cavalo come muito mais do que camundongo, pronto, e espalha mais sujeira também. Então, tudo isso que a tia Lia leu, vocês vão sublinhar. Pensando bem, talvez isso fosse uma grande desvantagem, já que cavalo come muito mais do que camundongo e espalha mais sujeira também. Parece que está falando com a gente, né? Pensa bem, não parece uma desvantagem? Não parece uma coisa ruim? Cavalo come muito mais que camundongo. Parece que está conversando com a gente, então vai sublinhar isso também. E a última? Cadê? A última é lá na página 53. Deixa eu achar aqui. Cadê? Ah, não. Ah, tá sim. Lá na página 53. Se lá embaixo, na outra, na página 52, tinham 3 parágrafos, aqui começa no quarto parágrafo, ó. Um espacinho. E aí começa a escrita. Então, aqui começa o quarto parágrafo. Quarto parágrafo. Na segunda linha, ó. Aqui do bem. Bem, a gente vai sublinhar até o falsificado. A tia Lia vai ler, tá? Bem, aí é que está o problema. Não sei se a fada era novata nesse negócio de encantamento ou se a varinha não era de uma boa marca. Tem aparecido tanta coisa falsificada. Então, tudo isso que a tia Lia leu, você vai sublinhar, porque é onde o leitor está falando com a gente, o narrador, desculpa. A pessoa que lê e que escreveu, né, parece que está falando com a gente. Bem, aí que está o problema. Não sei se a fada era novata nesse negócio de encantamento,
Se a varinha não era de uma boa marca, tem aparecido tanta coisa falsificada. Mas tá falando com a gente, então aí você vai sublinhar também, tá? Então depois que sublinhou essas 3 partezinhas, a gente vai voltar lá para a página 54. Página 54, na letra B. Por que você acha que o narrador faz esses comentários? Lembra que a tia Lia falou e leu ali em cima que o conto de fadas moderno ele tem um tom mais com humor, ele tem uma pitada de humor, é um pouco mais engraçadinho, né? Quer deixar um pouco mais leve, um pouco mais tranquila a história, mais engraçada, parece que está falando com a gente. Então, por que você acha que o narrador faz esses comentários? Ele faz esses comentários para deixar um conto mais divertido, mais engraçado, né? Então, é exatamente isso que você vai escrever aí. Por que ele faz esses comentários? Para deixar o conto mais divertido, mais engraçado, mais leve. Tá certo? Letra C. O narrador faz esse tipo de comentário lá no conto da página 40, o conto de fadas da Cinderela tradicional. O narrador faz esse tipo de comentário? Não faz não. Só aqui no conto de fadas moderno é que ele faz esse tipo de comentário. Então, na letra C, não. Então, na número 3, está falando o seguinte. Por que à meia-noite a carruagem não voltou a ser totalmente abóbora? Vamos ler lá no texto? Por que à meia-noite a carruagem não voltou totalmente a ser abóbora? Vou ler da página 52. Lá se foi, ela dançou com o príncipe, fugiu à meia-noite, perdeu o sapato, essas coisas todas que todo mundo já sabe. Só que ainda no meio do caminho, o encantamento perdeu o efeito. Olha lá, vamos ver a resposta agora, hein? O vestido ficou de novo esfarrapado, os cavalos viraram camundongos e a carruagem, bem, aí que está o problema. Eu não sei se a fada era novata nesse negócio de encantamento, ou se a varinha não era de uma boa marca. Tem aparecido tanta coisa falsificada. Então, por que o fato é que a carruagem não voltou a ser totalmente abóbora? Então, por que a carruagem não voltou a ser totalmente abóbora? Não sabe se a fada era novata nesse negócio de encantamento, ou se a varinha não era de uma boa marca, se era falsificada, né? Não sei se por um desses 2 motivos a carruagem não voltou a ser totalmente abóbora. Então, é isso que vocês vão colocar lá na número 3. Por que à meia-noite a carruagem não voltou a ser totalmente abóbora? Então, tem 2 motivos aí. Ou porque a fada era novata, ou porque a varinha não era de uma boa qualidade, né? Podia ser falsificada. Então, são os 2 motivos porque a carruagem não voltou a ser totalmente abóbora. Página 55. Na página 55, vocês deverão fazer sozinhos. Tá bom? Número 4. Releia o trecho. Lá se foi ela, dançou com o príncipe, fugiu à meia-noite, perdeu o sapato. Essas coisas que todo mundo já sabe. Vocês vão ter que explicar esse trecho que está destacado, que está em negrito aí. Essas coisas que todo mundo já sabe. Por que ele falou isso lá na história? Essas coisas todo mundo já sabe. Por que ele falou isso? Número 5. Complete conforme o texto e depois responda a pergunta. Letra A. Tem que completar de acordo com o que está no texto, não é para inventar, ok? Está lá no texto. Letra A. Abóbora mais carruagem. O texto lá no texto está falando que abóbora mais carruagem é o quê? Formou que palavra? Letra B. Carruagem mais formou carróbora. Carruagem mais o que lá no texto que forma a palavra carróbora? Letra C. Com que intenção essas palavras foram criadas? Por que o autor desse texto, por que ele inventou essas palavras? Por que ele inventou essas palavras? Carróbora e a outra lá, abóbora mais carruagem. Por que ele inventou isso? De onde ele tirou essa ideia? Por que ele inventou isso daí? Número 6. Por que a Cinderela nunca mais passou fome? Está lá no texto também. Por que ela nunca mais passou fome? Antes ela passava. Depois que ela decidiu morar naquela casinha no meio da estrada, ela nunca mais passou fome. Por quê?
E aí tem um quadradinho verde que eu vou ler com vocês. As personagens e os objetos mágicos dos contos de fadas modernos apresentam características que geralmente não aparecem nos contos de fadas antigos. Por exemplo, o príncipe pode ser medroso, a fada madrinha pode ser engraçada, a varinha de condão pode fazer feitiço pela metade. Então, são características que lá no conto de fadas tradicional não aparece, mas no conto de fadas moderno pode aparecer. O príncipe pode dançar muito mal. Isso acontece só no conto de fadas moderno. A Cinderela pode, sei lá, ficar chateada, pode, ai, não, dança muito mal, não quero você. Isso só acontece no conto de fadas moderno. A varinha simplesmente não funciona, porque pode ser falsificada. No tradicional isso não vai acontecer, mas no conto de fadas moderno, isso vai acontecer. Então é uma coisa mais engraçada. São coisas inesperadas que no tradicional não ia acontecer, mas no moderno pode aparecer de tudo. Tá certo? Então, número 7. Assinale as frases em que descrevem características de personagens e objetos do conto de fadas moderno, não é do tradicional, do moderno que a tia Lia leu hoje, tá? Primeiro, você vai marcar com um X naquelas que estão de acordo com o conto de fadas moderno. Primeiro, a fada é uma senhora com jeito meio apalermado. Isso está lá no texto? A fada era uma senhora com jeito meio apalermado? Outro, a fada é uma senhora bondosa, gentil e amável. Isso está lá no texto? Nesse agora, tá? No conto de fadas moderno da Cinderela. Outro, o príncipe é bonito, valente, perfeito em todas as coisas que faz. Outra, o príncipe não sabe dançar e pisa nos pés da princesa. É isso que aparece aqui no moderno? Outro, a varinha mágica é falsificada ou é de uma marca bem ruim. E o último, a varinha mágica funciona perfeitamente com apenas um toque do meu condão. Não há mais preocupação. Esse príncipe novo, vai. Gente, adoro Shrek. A varinha mágica funciona perfeitamente bem com apenas um toque. Isso aparece no conto de fadas moderno? Sim ou não? 8. Complete o quadro e depois compare o final dos dois contos. Vai comparar o final tanto do conto de fadas moderno, que a gente leu hoje, quanto do conto de fadas tradicional, que a gente leu lá na página 40. Vamos lá. No conto de fadas tradicional, o da página 40, Cinderela casou-se com o príncipe e eles... o que aconteceu com eles? E no conto de fadas moderno, a Cinderela resolveu que não... E como o príncipe... não queria saber de príncipe nenhum. Ficou morando numa casinha à beira da estrada. Então você vai olhar lá os dois textos e vai escrever essas partes aí que estão faltando. Tá bem? Não é para inventar, já está escrito lá no texto, nos dois. Tá bom? Pessoal, então é isso. Terminamos o nosso conteúdo de redação para a prova. Nós vamos até aqui, Conto de Fadas Moderno. Eu espero vocês na nossa aula online, que eu adoro falar sobre contos de fadas, Once Upon a Time. E a gente se fala lá. Eu espero vocês. Um beijo, um queijo. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.